senhores, vamos a mais os nossos vídeos estudando CC, aqui com algumas questões propostas em relação ao Enem e a concursos públicos. Nesta aula vídeo, nós teremos aqui a princípio essas três questões. O ideal é você dar uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente solucioná-las, e mais essas três, ou seja, fazendo aqui então um total de 6 questões para que os senhores tentem exercitar um pouquinho nossas noções básicas. Senhores, vamos aqui a primeira. Qual é a área de um círculo cujo perímetro é 4π? Então, senhores, nós temos que determinar, vamos supor aqui o nosso círculo, e determinar a sua área sabendo que ele possui o perímetro de 4π. Então, a área de um círculo, para ser determinada, senhores, ela é dependente de πr ao quadrado. Para chegarmos a determinar a área desse círculo, necessariamente vamos precisar do raio, pois nós temos o perímetro. O perímetro, senhores, é o contorno do círculo, da área do referido círculo. Ou seja, o perímetro de um círculo, que para dar uma lembrada, é o 2πr. No caso, ele está citando que o perímetro desse círculo do nosso problema é 4π. Senhores, para chegarmos então a determinar o raio, vamos igualar o citado. 2πr é o 4π. Senhores, dividindo essa equação por 2π, chegamos então a poder citar que r é igual a 2. Então, dividimos o primeiro membro da igualdade por 2π e o segundo também. Ficamos então com r igual a 2. Senhores, determinado o raio, podemos então calcular a área citada ou a área pedida. Ou seja, a área do círculo será novamente o nosso πr ao quadrado. Ficamos com π vezes 2 ao quadrado. Chegamos então a 4π. Então, senhores, em termos de alternativas, a alternativa C é a alternativa correta. O segundo problema, senhores, dessa nossa aula vídeo vem assim. Qual é a capacidade aproximada em litros de uma latra cilíndrica cuja altura é de 12 centímetros e cuja base possui um raio de 5 centímetros? Então, senhores, ele está interessado na capacidade dessa lata cilíndrica, em que possui uma altura 12 e raio 5 centímetros. Então, para chegarmos então, senhores, ao volume pedido, nós lembramos que o volume de um círculo, de um cilindro, é dado pela área de sua base vezes a sua altura. Senhores, no nosso caso, podemos citar que o volume do cilindro, a área da base é um círculo, que é o πr ao quadrado, vezes a sua altura. Usando aqui, senhores, o quem é quem, ficamos trabalhando, já que ele quer aproximada, vamos trabalhar com o π valendo 3,14. O raio já é citado que é 5 centímetros, ficando ao quadrado, vezes 12. Senhores, multiplicando essas grandezas, podemos citar que o 3,14 vezes o 25, já que é o 5 aqui ao quadrado, ficamos com 78,5 centímetros ao quadrado vezes o 12 centímetros. Podemos então citar que o volume desse cilindro em centímetros cúbicos é 942, que é o produto do 78,5 vezes o 12. Mas, senhores, ele está interessado que esse volume ou essa capacidade seja dada em litros. Então, vamos ter que transformar de centímetros cúbicos para litros. Para dar uma lembrada, 1 centímetro cúbico equivale a milésima parte do decímetro cúbico, ou seja, 1 decímetro cúbico, e também 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, senhores, para chegarmos a transformar os 942 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, vamos dividir essa grandeza, o 942, por 1000. Ficamos com 0,942 decímetros cúbicos, ou seja, 942 milésimos de decímetros cúbicos, que equivale, se é 1 por 1, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, ficamos com o volume desse cubo em termos aproximados, conforme citação do problema. Podemos citar em termos aproximados, ou arredondado aqui no caso a grosso modo, podemos dizer que é 1 litro. Em termos de opções, senhores, a opção B. Vamos à terceira. Foram entrevistados 360 eleitores ao acaso, e desses 150 estavam muito descontentes com o prefeito da cidade.
Nessas condições, é muito provável que, dos 90 mil eleitores da cidade, os descontentes sejam. Nós temos as opções. Senhores, vamos aqui, é uma condição proporcional, em outras palavras, uma regra em 3. Podemos trabalhar com as grandezas do nosso problema, são os eleitores, e a outra grandeza vem ser os descontentes. Na nossa primeira frase, 360 eleitores, estavam entre eles 150 descontentes. Agora vamos à frase do pedido do problema. Nessas condições é muito provável que dos 90 mil eleitores, quantos são os descontentes? Vamos denominar de X. Senhores, trata-se de uma regra de 3 direta. Né? 360 eleitores, 150 estão descontentes. Possivelmente, ao aumentarmos aqui o número de eleitores, vamos aumentar o número de descontentes. Então, trata-se de uma regra de 3 simples e direta. Para facilitar um pouco, essa grandeza de eleitores, dá para a gente dividi-la por 360. Ou seja, 360 dividido por 360 é 1, e o 90 mil divididos por 360, senhor, dá 250. Ficamos então por 1 sobre o 250 e 150 para x, ou seja, 1 está para 250, assim como 150 está para x. Vamos aqui usar o produto dos meios igual ao produto dos extremos, e assim, senhores, ficamos com x vezes 1 é x, e 250 vezes 150. Então, nosso x é esse produto, que equivale a 37.500 eleitores. Opção correta do problema, senhores, opção E. Senhores, vamos aos gráficos. O gráfico mostra as frequências das durações de certo tipo de pilhas de lanterna. Então, senhores, nós temos aqui um gráfico em que na horizontal nós temos a duração das horas das pilhas e aqui no caso as frequências, ou seja, podemos trabalhar com esse gráfico já tomando alguns dados. Vejamos aqui para começarmos a responder as nossas perguntinhas. De 0 a 1 hora, ou aproximada a 1 hora, não temos nenhuma frequência, ou seja, não temos nenhuma pilha. Agora, senhores, de 1 hora até aproximadamente 2, que em 2 está aberto, ó. De 1 hora a 2 horas, nós temos uma frequência de 10 pilhas. Da mesma maneira, de 2 horas fechado até 3 horas, que está aberto, intervalo aberto, nós temos aqui um total, senhores, de 40 pilhas. De 3 horas a 4 horas, nós temos um total de 20 pilhas. E finalmente, senhores, de 4 horas até aproximadamente 5 horas, nós temos um total de 10 pilhas. No todo, nós temos um total, digamos, de pilhas pesquisadas. Adicionando aqui esses totais, 0 mais 10 mais 40 mais 20 mais 10, nós chegamos a um universo de 80 pilhas. Bom, senhores, com esses dados retirados da nossa tabela, vamos às perguntas. Primeira delas, ou no caso aqui a nossa terceira do nosso vídeo, qual das sentenças está de acordo com o gráfico? Cerca de 3 ou 4 pilhas duraram 40 minutos. Cerca de 3 a 4 pilhas duraram 40 minutos. Nada feito, né, senhores? Em relação a 40, de 0 até aproximadamente 1 hora, nós não temos nenhuma delas. Então, falsa a primeira. Raramente essas, aí tem B, raramente essas pilhas duram mais de 3 horas. Raramente essas pilhas duram mais de 3 horas. Quer dizer, de 3 horas até as 5 aproximadas, senhores, nós temos aqui, não raramente, e sim 20 mais 10 são 10 pilhas. Então, falso. A B. Aí tem C. É muito comum essas pilhas durarem menos de 30 minutos. É muito comum essas pilhas durarem menos de 30 minutos, senhores. De 0 a 1 hora nós não temos nenhuma frequência. Então, a C também está errada. Aí tem D. A maioria dessas pilhas dura mais que 2 horas. A maioria dessas pilhas dura mais que 2 horas. Ou seja, de 2 às 5, aproximadamente 5 horas, senhores, ficamos, podemos dizer aqui com esses dados, ó, com 40 mais 20 mais 10, chegamos então a 70 pilhas, que é justamente a maioria das pesquisadas. É a opção possivelmente correta. E aí tem E, a produção dessas pilhas tem diminuído. Então não tem nada a ver, aí tem E, né, senhores?
Então, a opção correta do problema, senhores, é a opção E. Ou seja, desculpa, D. A maioria dessas pilhas duram mais que 2 horas. Vamos à quarta. Quantas pilhas duraram mais que 3 horas? Duraram mais que 3 horas, quer dizer, de 3 aproximadamente 5. Então, senhores, de 3 aproximadamente 5, nós temos as de 3 às 4 aproximado e de 4 às 5 aproximado. Trazemos então um total de 20 mais 10 pilhas, nesses dois intervalos, podemos chegar então a 30 pilhas. A opção correta do problema é a B. Senhores, vamos a mais uma delas, a questão 5. Então, nós temos aqui no seguinte: se eu comprar uma dessas pilhas, qual a chance que ela dure menos de 3 horas? Menos de 3 horas. Chance, qual a probabilidade dela durar menos do que 3? Então, senhores, vamos aqui à pergunta, que é uma pergunta de probabilidade envolvendo a menos que 3. Então, senhores, o número de pilhas de menos de 3 envolve de 0 até aproximadamente o 3, que são, no caso, 0, de 1 a 2, que são 10, e de 2 até aproximado a 3, que são 40. E 0 mais 10 mais 40, chegamos então de 0 a 3 aproximada, podemos dizer 50 pilhas. Para tirarmos a probabilidade, tomamos o inverso, ou seja, a probabilidade será então a depender de 0 a 3, que é o pedido do problema. Ficamos na dependência do evento, ou seja, do que satisfaz, que é o n de 0 a 3, pelo total delas, que é de 0 até aproximadamente 5 horas. Então, senhores, chegamos na dependência da razão 50, que é o número de 0 a 3 horas, o número delas, dividido pelo total, que é de 0 a 5. Senhores, fazendo a razão 50 por 80, ou então simplificando 5 por 8, é o 0,625, e em termos percentuais é o 62,5%. A opção correta do problema, senhores, é a opção C. Bem, gente, do mais, valeu, bons estudos e até a próxima.